Fala pessoal, hoje nós vamos estudar a empresa Gerdau, empresa siderúrgica, a maior siderúrgica brasileira, que possui também operação nos Estados Unidos, e nós vamos ver por que eu acho que a Gerdau hoje se encontra em um bom momento de aporte. Não perca. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. E a primeira coisa que vocês têm que obrigatoriamente saber sobre a Gerdau é que é uma empresa que possui como atividade principal a produção e a negociação de aço, e também como atividade secundária a produção de minério de ferro, que é uma commodity, assim como o aço, no entanto que ela tem a finalidade de produção mais de subsidiar a sua produção de aço. No entanto, nós temos que dizer que a atividade principal da Gerdau é a fabricação de aço, tá? De forma que ela se encontra inserida em ciclos de mercado do aço, de forma que é uma empresa cíclica, segundo a classificação de Peter Lynch, né, e que está inserida no seu ciclo de mercado. Portanto, vocês têm que saber que quando vocês estão comprando a Gerdau, vocês não estão comprando apenas a operação da Gerdau, mas vocês estão comprando também o ciclo de mercado do aço e, de alguma forma, também o ciclo de mercado do minério de ferro. Portanto, primeira coisa que vocês devem ter anotado sobre a Gerdau, ela sim será uma empresa volátil, como toda empresa inserida em setores cíclicos. É um tipo de empresa que o investidor não pode esperar aquela tranquilidade, aquele mar calmo que se encontra em empresas de utilidades, por exemplo, empresas dos setores de elétrica, setores que oferecem uma receita mais previsível. A Gerdau é o contrário disso. Ela é uma empresa negociadora e fabricante de commodity. Portanto, ela está inserida em ciclos de mercado. Então, o que se espera de uma empresa cíclica é que ela faça o seu dever de casa, que ela tenha um bom controle de custos, um bom controle financeiro e, sobretudo, um bom controle de suas operações. É a única coisa que você, investidor, controla sobre empresas inseridas em setores cíclicos. Você consegue analisar se a empresa está fazendo o seu dever de casa e mantendo a sua casa em ordem. Você não consegue prever ciclos de mercados. Todo investidor que tenta prever ciclos de mercados está fadado ao insucesso, está fadado a levar ferro. Se você tentar prever ciclos de mercado, você vai levar ferro. É o caminho mais curto para o investidor levar ferro. Esses ativos são, como a Gerdau, são nomeados pelos mais antigos. Eles gostam muito disso da velha economia, né, da economia real. Eles gostam dessas empresas que estão atreladas a commodities, pois, segundo eles, é o que move o mundo real. É o aço, é aquilo que sofre variação de demanda por aquecimento da indústria, aquecimento da produção de carro, de engenharia civil, de construção de prédio, construção de ponte, construção de cidade. Portanto, é uma empresa que é chamada de hard assets, pois são aqueles ativos que estão inseridos na economia real, negociadora de commodities. Então vocês devem saber que é uma empresa que está submetida a ciclos de mercado, que estará exposta a grandes volatilidades. Aqui sobre a operação da Gerdau em si, nós temos 4 braços. A primeira operação da Gerdau é a Gerdau no Brasil, que possui a produção mais focada em aços planos, que é uma produção de aço que demanda mais minério de ferro. De forma que a Gerdau, o que ela faz? Ela tem aproximadamente hoje 80% de autossuficiência de minério de ferro, ou seja, quase 80% de tudo que ela exige de minério de ferro para produzir os seus aços planos, ela mesma produz e se fornece, de forma que ela fica um pouco menos suscetível a variações do mercado cíclico do minério de ferro. Então ela tenta se retroalimentar com a sua própria produção de minério de ferro. Em segundo lugar, ela possui a operação na América do Norte, tá? Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Aqui eles inserem também uma empresa controlada no México, e que, na verdade, o que compõe a maior parte das suas receitas nessa operação na América do Norte são os aços especiais e os longos, que são aços que produzem, que, melhor dizendo, precisam para sua produção mais sucatas do que minério de ferro em si. Portanto, a sua produção de aços especiais, e principalmente os aços longos nos Estados Unidos, ela demanda mais sucata do que minério de ferro em si. E aqui eles colocam como terceira operação a produção de aços especiais, que possui tanto produção no Brasil quanto nos Estados Unidos. No entanto, a sua operação de aços longos e aços especiais estão mais centralizadas nos Estados Unidos. Aqui, por fim, eles colocam a operação da América do Sul, que inclui os 3 países, Argentina, Peru e Uruguai, mas que é aqui já entrando na divisão de receitas, corresponde a 8%, é muito pouco da receita da Gerdau, que vem efetivamente da América do Sul. E aqui nós vemos que a América do Norte e Brasil, ou seja, Canadá e Estados Unidos, e uma parte do México, possuem aproximadamente a mesma composição de receita do que a operação da Gerdau no Brasil. No entanto, isso está um pouco desvirtuado da realidade, porque a operação de aços especiais da Gerdau está separada, de forma que esta operação de aços especiais traz mais receita na América do Norte do que no Brasil em si. Portanto, se nós fôssemos separar aços especiais entre América do Norte e Brasil, provavelmente a fatia da receita da Gerdau ficaria maior na América do Norte do que no Brasil em si. E aqui eles fazem a separação por receita bruta da América do Norte, do Brasil e dos aços especiais.
E aqui nós vemos uma questão que não é contábil, tá? Esse EBITDA apresentado pela Gerdau, ela nos diz aqui que é uma medição não contábil porque ela não obedece às técnicas contábeis. Ela não respeita aquelas normas técnicas de FRS, de padrões internacionais. Isso daqui, o que a Gerdau está dizendo pra gente é que é uma forma de medição própria da Gerdau, que eles utilizam para fazer um tracking, né, para fazer um acompanhamento das suas receitas, do seu EBITDA, que não segue padrões internacionais. No entanto, para ajudar o investidor, eles fornecem aqui nos seus resultados trimestrais. E o que diz pra gente essa técnica aqui utilizada pela Gerdau? Que é aquilo que nós acabamos de dizer, que a operação da América do Norte, em termos de margem, por ser uma operação mais voltada para aços longos e mais que se utiliza mais de sucata, é uma operação mais azeitada, é uma operação que possui margens operacionais maiores, contribuindo com o EBITDA de forma mais significativa do que a operação no Brasil. É lógico que aqui nós temos uma influência negativa na operação do Brasil em razão da inundação do mercado brasileiro com o aço chinês, né? Isso nós vamos ver que é um problema muito sério que a Gerdau vem passando, inclusive antecipando aqui, eu coloquei um pouquinho mais para frente, né? Que a China, o governo chinês, ela fornece subsídio, ou seja, ela dá dinheiro para as empresas chinesas produzirem aço lá na China, comprando minério de ferro do Brasil, e depois ela devolve o aço produzido para o Brasil. Ou seja, ela importa o insumo do Brasil e depois devolve o produto pronto para o Brasil a preços muito mais baixos do que os próprios fabricantes de aço conseguem produzir no Brasil, entre eles a própria Gerdau. Portanto, esse modo de agir da China, de desovar aço a preços menores do que preço de produção no Brasil, estão levando as margens para baixo das empresas brasileiras. É por isso que nós vemos que aquelas empresas siderúrgicas que dependem muito do mercado nacional, dependem muito do mercado interno, como a Uzi Minas, elas se encontram em um período tão negativo, em um período tão afetado negativamente, justamente por essa inundação de aço chinês. E aqui nós vemos uma medida que o governo tentou colocar contra as importações, no entanto é uma medida que não se mostrou muito efetiva. Esse sistema de cotas, tarifas, não se mostrou muito efetivo para frear essas inundações de aço chinês. Portanto, aqui nós vemos que essa operação do Brasil, da Gerdau, se encontra penalizado em razão dessa inundação do aço chinês aqui no Brasil. Portanto, é uma empresa que hoje se encontra com uma operação muito penalizada, no entanto fica o questionamento se essa inundação de aço chinês no Brasil é algo temporário, ou se acreditam que é algo definitivo, que veio para ficar. Porque se é algo temporário, muito provavelmente, com o tempo, essas margens da produção no Brasil devem voltar a se normalizar, entregando uma melhora na receita. Aqui nós vemos as receitas e lucros da Gerdau. No entanto, eu recomendo que vocês evitem se basear muito em receitas e lucros de empresas cíclicas, porque aqui essa avaliação prévia nos diria que seria uma empresa não muito boa para investir, porque ela apresenta períodos de prejuízo. No entanto, tem que tomar muito cuidado para se analisar empresas cíclicas por meio de lucro e prejuízo, porque aqui entram, por exemplo, ajustes contábeis em razão da flutuação do valor da commodity e, além disso, em razão da flutuação cambial, porque vocês devem saber que commodities hoje são negociadas quase todas em dólar, né, em moeda que não é brasileira, de forma que a simples oscilação dessas moedas demandam ajustes contábeis que não necessariamente possuem efeito caixa na empresa. No entanto, esses ajustes podem indicar algum prejuízo contábil sem que a empresa efetivamente esteja apresentando prejuízo. Tá? Então é muito complicado mesmo avaliar empresas cíclicas como a Gerdau por meio de análise de lucros e receitas. Não recomendo que vocês façam isso. Da mesma forma que o ROI. Tá? O ROI ele é uma métrica que é muito facilmente desvirtuada em empresas cíclicas, porque é óbvio que durante períodos de baixa de ciclo, é óbvio que durante momentos em que a commodity que essa empresa negocia esteja sendo negociada a um preço muito baixo, é óbvio que a rentabilidade dessa empresa vai estar baixa. Da mesma forma que é óbvio que durante períodos de alta do ciclo, os indicadores de rentabilidade vão estar extremamente altos. No entanto, não tem como se basear nisso, porque é o que nós chamamos de outliers. Aqui nós temos outliers para baixo, aqui nós temos outliers para cima. É por isso que a empresa é qualificada enquanto uma empresa cíclica. Ela oscila conforme ciclos de mercado. Portanto, a única coisa que o ROI pode nos dizer aqui é que é uma empresa cíclica. Ela oscila conforme o ciclo de mercado. Por outro lado, nós vemos aqui na margem EBITDA que acontece a mesma coisa quando nós falamos de EBITDA. O EBITDA, efetivamente, ele é um pouco melhor utilizado para se analisar empresas cíclicas, porque ele não sofre tantas variações como os ajustes contábeis de lucros e prejuízos. No entanto, da mesma forma, ele oscila conforme ciclos de mercados. Tá? Então, são duas margens que devem ser usadas com muita cautela pelo investidor. E aqui, a própria Gerdau traz para a gente, no resultado trimestral, no balanço trimestral, o seu balanço frente ao trimestre anterior e frente também ao trimestre igual de 2023, para se analisar o EBITDA, que é o que eu recomendo para que vocês, a métrica que vocês se utilizem para avaliar empresas cíclicas. Tá? E aqui a única coisa que nós podemos constatar é que o ano de 2023 era um ano em que o ciclo da commodity se encontrava melhor do que o atual, de forma que o EBITDA e o lucro líquido da Gerdau se apresentaram melhores no ano de 2023 do que no ano de 2024. No entanto, é importante, é interessante utilizar o Gerdau para a gente ver quando esses ciclos parecem estar se normalizando. Portanto, nós vemos aqui que no terceiro TRI de 23, a Gerdau vinha apresentando um EBITDA de 3,3 bi. Esse valor de 3,3 sofreu uma boa queda até o segundo TRI de 24, que chegou a 2,6, e agora aparentemente vem apresentando uma normalização, já que agora neste trimestre, terceiro trimestre de 24, ela apresentou um EBITDA de 3 bi. Portanto, isso daqui é importante para nos mostrar em qual momento do ciclo de mercado que nós estamos. Ou seja, aparentemente nós fizemos um fundo do ciclo de mercado do aço e do minério de ferro aqui no segundo TRI, e agora aparentemente esse ciclo parece estar se normalizando.
No entanto, como eu disse, não tentem prever esse movimento, serve apenas para fim de constatação. E assim como está se recuperando, no próximo trimestre pode voltar a cair. Aqui, crescimento. Da mesma forma, é muito difícil se analisar crescimento de empresas inseridas em ciclos cíclicos. Tá? O que nos cabe é analisar a parte operacional, ou seja, a questão de vendas, o preço que vem sendo praticado, para nós analisarmos em qual momento do ciclo de mercado a empresa se encontra nesse momento. E operacionalmente nós vemos que a empresa se encontra muito bem, de forma muito favorável, sabe? A venda, apesar de estar sendo realizada por valores menores, em razão da diminuição do valor da commodity, do aço, o volume de venda parece estar se mantendo ali em uma casa padronizada, em uma casa de estabilidade. Portanto, nós vemos que teve uma queda, agora voltou a subir, então o volume de venda parece estar, de certa forma, normalizado, estável. E aqui nós vemos o desempenho operacional, que nos mostra a produção e a venda de aço. Mais uma vez demonstrando uma estabilidade, tanto na produção quanto no volume de vendas. E aqui nós vemos que também, frente ao ano de 2023, foi muito próximo. Aliás, as vendas e a produção vem aumentando em 2024 frente a 2023, o que demonstra que realmente o mercado se encontra aquecido em questões de demanda. No entanto, o valor dessas commodities vem sendo negociado abaixo do que vinha sendo negociado em 2023. Portanto, é um momento que o mercado possui demanda, mas os preços, em razão do ciclo de mercado, não estão favoráveis. Aqui nós vemos os investimentos em CAPEX, né, que é investimento para a melhora de operação e também para manutenção de máquinas, de fornalhas, já que a Gerdau possui uma atividade que demanda muito investimento. E aqui nós vemos a Gerdau que faz a separação, isso é muito interessante, para mostrar que 46% dos seus investimentos é apenas para fazer manutenção de máquinas e aproximadamente 54% dos seus investimentos é para aumentar a sua competitividade frente ao mercado. Portanto, está investindo na sua operação, em melhora operacional. E é assim que vocês devem analisar empresas cíclicas, tá? Para analisar crescimento. Você analisa se uma empresa cíclica, uma empresa de commodity, está apresentando crescimento e está melhorando, analisando se ela vem fazendo seus investimentos, se ela vem aumentando a sua competitividade, diminuindo o custo de produção, aumentando o número de produção, tudo isso é importante. E nós vimos aqui que sim, a Gerdau é uma empresa que investe em competitividade, é uma empresa que ganha mercado, é uma empresa que aumenta a sua produção e tenta manter os seus custos controlados. Com relação aos moats, que são as vantagens competitivas da Gerdau, nós vemos que a Gerdau é uma empresa de liderança global. Ela está, salvo engano, entre as maiores 5 empresas do mundo que negociam aço, que produzem e negociam aço, e de forma que essa sua posição de superioridade, ela demonstra uma capacidade maior de negociação. E ela possui uma cadeia completa, como eu falei para vocês, já que ela possui uma atividade de extração de minério que alimenta quase 80% da sua produção de aços planos no Brasil. Isso aqui é muito importante porque diminui os seus custos de produção, já que ela não fica dependente de comprar insumos e matéria-prima de outras empresas. Aqui eu trago a quase autossuficiência, né? Ela não fica vulnerável aos preços que eu acabei de dizer. Isso daqui me chama muita atenção na Gerdau. Mais do que 50% da receita atual da Gerdau, ela vem da operação na América do Norte. Eu trouxe aqui Estados Unidos, mas na verdade a América do Norte, tá? Canadá também, ela tem ali uma receita bastante importante, que é uma receita dolarizada. Ou seja, para todos vocês que pensam em proteger o patrimônio no dólar, isso daqui é uma excelente forma de proteger o seu patrimônio. Adquirir empresas que possuem receita dolarizada. Ou seja, é uma empresa de excelência, uma das maiores 5 produtoras de aço no mundo, que está situada nos Estados Unidos, que possui operação nos Estados Unidos, que vende para os Estados Unidos e que possui receita em dólar, enquanto grande parte de suas receitas são em real. E aqui algo que é extremamente satisfatório de ver da Gerdau. Como ela possui uma operação dentro dos Estados Unidos, essa empresa, Gerdau dos Estados Unidos, ela pode ser considerada praticamente americana, de forma que todos esses embargos que vocês estão vendo, essa taxação do Trump sobre a China, principalmente sobre o aço chinês, ela é favorável para a Gerdau. Muitas pessoas se questionam que a Gerdau negocia com os Estados Unidos e pensam que a inclusão de taxas do Trump sobre o Brasil pode afetar a Gerdau, no entanto isso é uma narrativa falsa, porque os aços negociados pela Gerdau nos Estados Unidos, eles são produzidos nos Estados Unidos também, portanto ela passa livremente pelos embargos americanos, de forma que quando o Trump escolhe taxar as empresas externas, né, as mexicanas, as europeias, as chinesas, na verdade o que o Trump está fazendo está aumentando a competitividade da Gerdau por meio do aumento do custo das suas competidoras. Portanto, ela aumenta os entraves, ela aumenta a barreira de mercado, o que é excelente para a Gerdau. E, portanto, um dos principais motivos que eu olho a Gerdau hoje como investimento extremamente apetitoso é justamente por isso, por saber que a Gerdau é uma empresa que praticamente passa ilesa por essas taxas que estão sendo implementadas pelo Trump. Algo importante também é a escala poderosa, ela tem uma grande capacidade de produção e ela está extremamente situada nessa questão de energia renovável, de ESG. Ela possui fornos elétricos sendo implementados, já possui em quase toda a sua operação, alguns ainda estão sendo substituídos, de forma que não parece que ela está muito bem situada para esse futuro que está chegando da redução de emissão de gases poluentes. Ela possui uma eficiência operacional porque ela apresenta um controle de custos muito bom, que é aquilo que nós falávamos. Para você analisar uma empresa do setor cíclico, você tem que analisar se é uma empresa que faz o dever de casa. E aqui nós vemos que absolutamente a Gerdau faz o dever de casa. Ela é uma empresa que mantém os seus custos muito controlados. Ela é muito resiliente em crises. Portanto, o que vocês devem saber de empresas cíclicas
é que durante aqueles períodos de baixa do ciclo, às vezes, não vou dizer que é bom para a empresa, é lógico que não é bom passar por uma baixa de ciclo de mercado. No entanto, é quando a maré baixa que você consegue ver quais são aquelas empresas resilientes. E sem dúvida, a Gerdau é uma empresa resiliente. Ela possui 120 anos de operação. Nós não chegamos a comentar isso, mas é extremamente importante. É uma empresa que está aí há 120 anos, mostra uma resiliência em crises muito acima do normal. Eventualmente, quando há uma crise muito forte em seu ciclo de mercado, é possível que ela venha, inclusive, a adquirir os seus concorrentes, justamente por apresentar uma alta resiliência. E aqui eu trago que ela é uma empresa com 120 anos de operação, que é, sem dúvidas nenhuma, uma vantagem competitiva absoluta para a Gerdau. Aqui eu trago a capacidade dela de reciclar, tá? Ela possui muito essa capacidade de adquirir sucatas metálicas que efetivamente reduz os seus custos, afinal de contas ela não precisa comprar aquele minério mais puro, né? Ela adquire sucata metálica e com isso ela faz os seus produtos, diminuindo, portanto, os seus custos. O seu portfólio diversificado, nós já falamos disso, e a liderança na América Latina, que é, sem dúvidas nenhuma, a maior empresa do seu setor na América Latina. E aqui os seus investimentos que são realizados no setor de tecnologia e produção. Quando nós analisamos a Gerdau no campo do retorno ao acionista, nós vemos que é uma empresa que nos últimos 5 anos vem remunerando bem o acionista, pois cerca de aproximadamente 40% daquilo que é lucro da empresa vem sendo distribuído aos acionistas em forma de dividendos e também em forma de recompra. Mais recentemente, a Gerdau aprovou um grande plano de recompra de ações que vem sendo já colocado em prática e nós temos aproximadamente 50% ainda para serem recompradas essas ações, de um total de 70 milhões de ações na GGBR, ou seja, na metalúrgica, e aproximadamente 33 milhões de ações na holding, que demonstra que a Gerdau vem fazendo remuneração aos seus acionistas. No entanto, ela apresenta um dividend yield médio não muito favorável, de 4,5%, muito negativamente afetado aqui pelo período de baixa de ciclo de mercado, no entanto, positivamente afetado pelo período de alta de ciclo de mercado. E aqui nós vemos que, recentemente, a Gerdau vem investindo muito no programa de recompra de ações, ou seja, ela acredita que suas ações estão baratas, e após fazer a recompra, ela faz o cancelamento dessas ações, ou seja, ela diminui o seu quadro societário, o seu número de ações, e como consequência valoriza as ações que você já tem. Aqui, quando nós analisamos o preço da Gerdau, nós vemos que é uma empresa que se encontra em um período longo de lateralização. Ao longo dos últimos 5 anos, a Gerdau vem apresentando uma janela de lateralização, de forma que ela se encontra atualmente ali no meio,
quase mais próxima da barra inferior do que da superior, de forma que não dá para falar que a ação ou o valor se encontra em uma pechincha, mas também não se encontra caro, já que no passado mais recente ela já foi precificada a próximo de R$ 25, enquanto hoje está próxima de R$ 17. No entanto, ela já tocou ali na casa dos 15. Portanto, a gente vê que hoje nos 17 ela está mais próxima dos 15 do que dos 25. Portanto, é uma empresa que, dentro desse histórico de lateralização, se encontra aparentemente barata, no entanto, nem tanto. Aqui analisando o preço sobre o lucro, não recomendo que vocês analisem empresas cíclicas se utilizando do preço sobre o lucro, porque durante momentos de alta do ciclo, o que vai acontecer é que essa empresa terá o seu lucro artificialmente elevado, de forma que o indicador do preço sobre o lucro vai ser influenciado para baixo. Vocês serão levados em erro a comprar a Gerdau naquele momento que muito provavelmente ela estava mais cara. Vamos analisar novamente o gráfico de preço em 2021. Aparentemente ela estava aqui em seu momento mais barato, no entanto, quando nós vemos aqui pelo gráfico, não necessariamente ela se encontrava a maior parte do tempo ali próximo dos R$ 20, ou seja, mais cara do que hoje, sendo que hoje ela se encontra com um preço sobre o lucro maior do que naquela época. Portanto, não recomendo que vocês façam análise de empresas cíclicas por meio de PL. Por outro lado, quando nós analisamos aqui os anos de 2019 e 2020, os seus PLs estavam extremamente altos, ao passo que quando nós analisamos no gráfico, a empresa estava muito mais barata do que hoje. Portanto, se vocês analisarem empresas cíclicas pelo PL, vocês serão levados a erro. Da mesma forma, o PVP, preço sobre o valor patrimonial, ele oscila conforme os ciclos de mercado, que também levará vocês a erro. Aqui nós vemos o evaluation sobre o EBITDA, que nada mais é do que quantas vezes do EBITDA a empresa vem sendo negociada, e aqui nós vemos que ela se encontra em um período de 3,64 vezes o seu EBITDA, ou seja, é um período que aparentemente se encontra acima da média. No entanto, mais uma vez eu torno a dizer, não se utilizem de médias, de indicadores de precificação para empresas cíclicas. Eles são invariavelmente influenciados por períodos cíclicos, por ciclos de mercado, de forma que não é uma métrica razoável, uma métrica confiável para você se utilizar. Bom, essa foi a análise de Gerdau, e agora eu vou explicar o porquê que eu comprei Gerdau recentemente. É justamente por essa questão que eu falei para vocês sobre a presença nos Estados Unidos, e que eu acho que a Gerdau vai captar um momento muito favorável nos Estados Unidos em razão das taxas que estão sendo implementadas pelo Trump. Tá? E eu acho que o mercado não precificou isso ainda. O mercado não vem avaliando como positivo esse movimento do Trump de taxar as empresas internacionais, e está desconsiderando que isso tem uma capacidade de aumentar a competitividade e a lucratividade da Gerdau. Então, portanto, é a minha aposta para esse momento. Eu fiz um aporte substancial em Gerdau, justamente porque eu acredito que é uma empresa que se encontra fazendo o dever de casa, se encontra enxugando os custos, mantendo um bom controle financeiro, ao mesmo tempo que provavelmente vai captar esse momento político que vive os Estados Unidos. Ela é uma empresa extremamente bem posicionada nos Estados Unidos, e acho que é uma excelente forma de, sobretudo, nós adquirirmos boas empresas que possuem receitas dolarizadas e de alguma forma trazer alguma proteção para o nosso patrimônio em empresas que estão bem posicionadas em mercados mais maduros do que o nosso. Portanto, isso não é, de forma alguma, uma indicação para que você invista em Gerdau, não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha análise, a forma como eu analisei a Gerdau recentemente e porque eu cheguei à conclusão que era um bom momento de adquirir as suas ações. Deixem aqui as sugestões para os próximos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.